Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, aproximadamente 2 dias aí para a ocorrência da Demerge, a atualização em que o Ethereum não poderá mais ser minerado. E hoje quero trazer a vocês algumas considerações, para estarmos preparados para a Demerge. Infelizmente, tudo que é bom um dia acaba. O Ethereum nos acompanha há anos aí na mineração por placas de vídeo e ASICs. Para quem minera desde 2017, 2018, vai lembrar do tempo que já se falava no temido Ethereum 2.0, em que o ETH deixaria de ser minerado. E o time foi adiando cada vez mais, tanto que já desacreditávamos que um dia de fato iria acontecer. E agora está aí, com a Demerge na porta, na cara do gol, na boca do sapo, faltando aproximadamente 2 dias aí para a ocorrência da Demerge, segundo o site do Emerge. Com isso, muitos mineradores estão perguntando que criptomoeda irá substituir o Ethereum na mineração. Essa é a pergunta que todos querem saber, mas infelizmente não é uma resposta tão simples, já que nunca tivemos uma mineração por GPU antes lucrativa em tempo real, sem o Ethereum. Temos apostas, as principais são Ravencoin, Ergo, Ethereum Classic, Flux e recentemente a Neoxa, fora o ETHW, o suposto hard fork aí da rede do Ethereum. Mesmo assim, não temos como prever o quão lucrativa será a mineração após o Ethereum atualizar. Não temos como estimar uma rentabilidade futura com base na rentabilidade passada. Com certeza aqueles que queriam sair da mineração, neste momento já ejetaram, já venderam seus equipamentos há meses atrás. E quem manteve é porque vai continuar minerando. Então, para esse pessoal que está querendo continuar minerando até o último bloco da última moeda, eu quero trazer algumas considerações, algumas opiniões e recomendações para esse cenário de Demerge. Bom, primeiramente com a Demerge, não sabemos qual criptomoeda vai alavancar, qual vai se tornar rentável. O que sabemos é que temos algoritmos que estressam muito mais as nossas placas de vídeo, como o algoritmo da Calpool, Octopus, Firopool e por aí vai. Com isso, a primeira recomendação que eu faço a vocês é que dimensionem as suas rigs de mineração e mantenham ela refrigerada. Então, dimensione a sua fonte, mantenha ela com energia de sobra aí para minerar qualquer algoritmo. Eu acredito que uma folga de 50% hoje seria o ideal. Assim também irá trabalhar com a fonte na faixa de eficiência, consumindo menos energia. Faça uma distribuição da alimentação da fonte de forma correta. Se você trabalha com 2 fontes, por exemplo, não adianta uma estar trabalhando aí no talo 80% e outra apenas em 20%. Mantenha um equilíbrio nessa proporção, 60-40, 50-50, para assim trabalhar com as suas fontes em uma faixa de eficiência e consumir menos energia. Dimensione os cabeamentos. O Rafatec trouxe uma pauta muito importante quanto aos cabos utilizados aí para a alimentação das placas de vídeo. Aquele cabo PCI Express, normalmente com 2 conectores de 8 pinos na ponta, tem uma alimentação máxima de 288 watts. Se passarmos disso, já é um ponto de risco. E não é difícil de passar, Se olharmos uma RTX 3080 LHR, minerando Ethereum com overclocks ajustados, ela chega a consumir 247 watts. Minerando a Neoxa, 324 watts, já passou dos 288 watts. Logo, para esta placa é interessante que você utilize 2 cabos PCI Express aí, provindos direto da fonte. E já aproveitando um desses cabos também para alimentar o Riser Card. Algo que muita gente não leva em consideração é que por vezes podem acontecer bugs tanto no Windows quanto no Linux que resetam aí os overclocks utilizados na placa de vídeo. Com isso, o consumo dela vai lá em cima. Por isso é importante dimensionar a fonte, distribuir de forma coerente aí a alimentação da fonte e dimensionar bem os cabeamentos utilizados, para não passar acima do limite de potência desses. E nada de utilizar aquele cabo SATA para estar alimentando seus Riser Cards. Se com o Ethereum por vezes já derrete, imagina em um dual de Firopool mais caspa, se surgir, Por isso, prefira cabos Molex aí de 4 pinos que saem direto da fonte ou os cabos PCI Express de 6 a 8 pinos. Dimensione a infraestrutura elétrica. Importante, pessoal, pois temos muitos algoritmos aí que puxam mais energia. Dentro deste parâmetro, temos que levar em conta aí quadro elétrico, fiações, tipo de energia da residência, se é monofásica, bifásica, trifásica, tomadas inteligentes, filtro de linhas utilizados, ou seja, tudo tem que estar de acordo com a necessidade da sua rede de mineração. O ideal para isso seria de fato contratar algum profissional da área aí para conseguir dimensionar da forma correta. Refrigeração da rig de mineração. Algoritmos como Calpool, Firopool, Octopus e diversos outros estressam muito mais as placas de vídeo. Com isso, elas acabam esquentando mais e consumindo mais energia. E se hoje o formato de refrigeração das suas placas está dimensionado para o Ethereum ou um Ergo da vida, é importante melhorar aí a eficiência do mesmo, caso você queira minerar criptomoedas em outros algoritmos. Para isso, você pode aumentar o espaçamento aí entre as placas de vídeo, colocar coolers para melhor dissipar o calor, utilizar exaustores
motores industriais preparados aí para trabalhar 24 horas, ajustar de forma coerente os overclocks das placas de vídeo, pode dispor até de uma ventilação natural, né, com portas abertas. O ruim é que acaba juntando mais poeira, né, e se for perto do mar, nem pensar por conta da maresia, ela pode acabar oxidando aí os seus componentes eletrônicos. Pode dispor também de ar-condicionado, então tem muitas formas de manter a temperatura da rig de mineração baixa. Eu mesmo já dimensionei as minhas rigs de mineração com os parâmetros aí que elenquei. Hoje eu detenho, por exemplo, 14 placas de vídeo em 3 rigs de mineração, sendo utilizadas aí 2 fontes de 750 watts, uma fonte de 850 watts e uma fonte de 1000 watts. Ao todo, elas chegam a puxar aí 1674 watts minerando o Ethereum com 50,03% de sobra de energia, e minerando Ravencoin puxam em média aí de 2023 watts com uma sobra aí de 39,4%. Fora que eu também já coloquei algumas fãs aí na rig de mineração para melhor dissipar o calor, conseguindo assim manter todas as placas de vídeo trabalhando entre 45 e 56 graus. Qual é o problema de não dimensionar aí as suas rigs de mineração? O principal é o risco para a segurança, tanto pessoal quanto material. Um sistema mal dimensionado pode acabar pegando fogo e até ceifar vidas, além do dano material, né? Com certeza a rig que você montou aí saiu bem cara, então nada melhor do que cuidar. E além disso, temos a rentabilidade da mineração. Quem montou uma rig foi para lucrar, não é mesmo? Então imagina que após a demerge, o que esteja rendendo disparadamente mais sejam criptomoedas em algoritmos aí que estressam muito mais as placas de vídeo e consomem muito mais energia. Se você não tiver dimensionado tudo, não poderá minerá-las. Com isso estará impondo um limite aí na sua rig de mineração, limitando talvez ela a minerar somente criptomoedas aí no algoritmo Ethash e Autolicus 2, sendo que temos muitos outros algoritmos. A segunda consideração, que mais é algo aí que muitos mineradores vêm realizando, é o downgrade de equipamentos de mineração que não façam jus, né, ao seu uso, e o upgrade de placas de vídeo e fontes para obter a melhor eficiência. O downgrade que o pessoal vem realizando é em equipamentos, né, que trazem um desperdício de energia e de potencial ao serem utilizados para mineração. Exemplo: o uso de placa-mãe gamers, quando se pode utilizar placas-mães aí mais custo-benefício, né, que inclusive consomem menos energia. O uso de processadores potentes como i7, 9, um Ryzen 5900X, quando para mineração por placas de vídeo, um Celeron já bastaria, né, que consome bem menos. Refrigeração de processadores com water coolers, quando um air cooler já daria conta. Então seriam esses tipos aí de otimizações. Quanto ao upgrade, no caso da fonte, seria para ela trabalhar em uma melhor faixa de eficiência, que normalmente é entre 50% e 60% do seu uso. Isso, além de fazer ela consumir menos energia, ela acaba desgastando menos aí seus componentes e talvez ampliando assim a sua vida útil. E o upgrade das placas de vídeo é substituir as mais antigas por placas mais novas e eficientes. Exemplo: ao invés de ter 12 RX 580 de 8 GB, poderíamos ter 6 RTX aí 3060 Ti LHR. Além de ser menos GPUs trabalhando juntas, utilizaria menos equipamentos, né, para tocá-las, conseguiria performar melhor em questão de eficiência na maioria das criptomoedas, mantendo um poder computacional proporcional, né, com um consumo energético bem menor, fora que as RTX 3060 Ti, em sua maior parte, possuem um sistema de dissipação de calor mais eficiente aí que as RX 580. E se comprar placas novas, ainda teria uma garantia renovada, né, dependendo da marca da placa de vídeo, de até 3 anos. Lógico, a questão de compra e venda de placas de vídeo no atual momento tem que ser muito bem avaliada, pois não sabemos o futuro da mineração. Então eu não acho o melhor dos momentos para estar fazendo isso. Contudo, para quem vai continuar minerando, temos que tentar otimizar cada vez mais. Eu dei o exemplo das RTX 3060 Ti, mas temos placas mais eficientes, né, do que esta. Terceira consideração é que com a entrada de várias criptomoedas na mineração em algoritmos aí que são os fornos da vida, eu sugiro que você já pense em aumentar a frequência das manutenções de rotina aí da sua rig de mineração. Então limpeza, verificação de pontos quentes da rig, verificação de cabeamentos, para ver, né, o comportamento da sua rig de mineração diante desse cenário aí em algoritmos, né, que consumam mais e que estressem mais aí os componentes como um todo. Eu mesmo hoje faço manutenção uma vez por mês. Talvez logo após a demerge eu acabe acompanhando de forma mais frequente aí, dependendo do algoritmo que eu estiver minerando. Então sugiro que tenha uma programação de manutenção das rigs de mineração mais frequente aí, até para você poder identificar qualquer situação com antecedência e prevenir situações de risco ou perdas materiais. Inclusive, a nível de segurança, sempre que for manutenir a sua rig de mineração, mantenha aí tudo fora da energia, fonte fora da tomada. Se tiver um disjuntor específico aí para a rig de mineração, que é o ideal, mantenha desligado. Tudo desenergizado aí, né? A segurança sempre tem que ser em primeiro lugar.
A quarta consideração seria a redução dos custos. O principal calcanhar de Aquiles aí da maioria dos mineradores, né, é o custo do consumo energético. Então, o uso de painéis solares aí é interessante, principalmente para quem tem residência própria ou não pretende se mudar, talvez por uns 10 a 15 anos. Temos também a questão da tarifa branca, uma boa forma de pagar menos pelo quilowatt-hora, né, em determinados períodos do dia, e recentemente temos visto bastante conteúdo acerca da compra de energia. Além da energia elétrica, temos outros custos agregados que é interessante tentar reduzir, como aluguel de local para manter a sua rede de mineração, pagamento de boletos, parcelas de cartão de crédito, internet, né, quaisquer outros aí que possam consumir o rendimento da sua mineração. É aquela coisa, o que tiver como enxugar, eu enxugaria. Afinal, como eu falei, o futuro da mineração ainda é incerto e temos que estar sempre preparados. Eu particularmente eu não acho interessante aí o pessoal depender do valor minerado para custear a mineração ou até custear o seu dia a dia aí, como contas de água, luz, internet, etc. Eu vejo mais a mineração aí como um complemento da renda e não como a renda principal. Muita gente inclusive já me falou, poxa, você só tem aí 14 placas de vídeo, é pouco. De fato, galera, é uma quantidade bem modesta. Contudo, não é somente a mineração que geramos renda. Eu gosto daquele princípio de não colocar todos os ovos em uma cesta só, diversificar, né? Um dia, se for de interesse da galera, eu vou tentar trazer os investimentos que detenho hoje no mercado, tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional. Quinta consideração, centralizar as criptomoedas da mineração em algumas exchanges. Ah, mas exchange não é carteira. Eu concordo com vocês. Inclusive, meu capital de hold hoje eu mantenho na Trezor. Contudo, para criptomoedas menores, mais voláteis, eu gosto de manter o saldo na exchange para facilitar o trade, tornar ele mais ágil, assim aproveitando, né, pumps curtos das criptomoedas. Vamos dar o exemplo da Neoxa, que subiu aí 2.800% em um mês apenas. Por mais que agora o mercado já devolveu, né, parte da sua alta, ela subiu bastante. Tanto é que quem detinha ela já na exchange, já na plataforma, né, com certeza realizou um trade parcial para dólares, realizando assim um lucro exponencial. Afinal, lucro bom é lucro no bolso. Mas voltando à questão de centralizar as criptomoedas da mineração em certas exchanges, quando falo isso, eu digo para não dispersar muito, né, não pulverizar demais aí a sua mineração em muitas exchanges. Exemplo, nesta imagem aqui, eu tenho as principais exchanges que eu utilizo hoje e como eu estou distribuindo as criptomoedas nelas. Se eu acredito no projeto, eu mantenho na exchange esperando uma valorização. Caso contrário, eu minero, faço trade para alguma criptomoeda mais sólida ou uma stablecoin, né, lastreada em dólar, e depois mando para a hard wallet. E normalmente eu faço tudo isso nessas exchanges aí que estão na tela. São basicamente as que eu utilizo para depósito aí do saldo da mineração. Eu não tenho costume de ficar sacando em reais, né? Mas se esse for o seu caso, para quem precisa, pode utilizar uma Binance da vida, uma KuCoin, uma Huobi, uma FTX, Crypto.com. São várias hoje que permitem o saque em reais. O único cuidado que é interessante ressaltar a vocês é para não minerar uma criptomoeda para uma rede que não é dela. Exemplo da Conflux. Se olharmos nesta imagem aí, nós temos a Conflux na Binance. Contudo, na Binance, a Conflux não está na sua rede principal, e sim na rede da BSC, da Binance Smart Chain. Logo, se eu minerar para ela, eu vou perder as minhas criptomoedas. Por isso que para a Conflux eu utilizo a CoinEx, pois na CoinEx nós temos a Conflux na sua rede principal. Sexta consideração, preparação dos sistemas para minerar as principais criptomoedas do mercado. Galera, eu vou manter utilizando a plataforma do Hive OS e nela eu já estou deixando adicionado as principais aí carteiras das criptomoedas que eu mais acho interessante, como Ethereum Classic, Ergo, Ravencoin, Neoxa, Flux, Conflux, Beam, Bitcoin Gold, Caspa, Alephium, Cero, Cortex, Callisto, Spence, tem muito mais criptomoedas, né? Se você tiver disposição, pode adicionar elas também. Ion, Green, Nimic, Aeternity, Vertcoin, Zano, Bitcoin Z, Garlicoin, Conceal, Turtlecoin, Swap, Rio, BitTub Cash, Metaverse, Yubic, Woodcoin e diversas outras. Mas eu vou deixar pelo menos as principais para não ter muito trabalho futuramente. Outro ponto é a preparação dos flight sheets das principais criptomoedas. Eu já estou deixando aqui tudo bisurado. Fora os flight sheets, já deixei os perfis / templates de overclock aqui no Hive OS preparado para alguns algoritmos aí de criptomoedas. Por exemplo, aqui eu deixei para 3 algoritmos: Ethash, Calpool e Autolicus 2. Eu vou adicionar ainda o Zeohash e o Equihash. Lógico, pessoal, tudo isso acaba dando um pouco de trabalho, né? Mas depois que deixar ajustado, fica mais tranquilo. Inclusive, eu poderia estar aproveitando para realizar aí o Profit Switch, que é minerar a criptomoeda mais rentável do momento. É algo bem interessante de fato, principalmente, né, se você utilizar ele linkado a servidores do NiceHash, onde permite a conversão e recebimento diretamente de Bitcoin em tempo real. Contudo, dessa forma, você também perde as oscilações das criptomoedas, ou seja,
seja, caso ela suba muito, como a conversão da criptomoeda já é para Bitcoin e é em tempo real, acaba que não consegue especular mais. Podemos também associar o Profit Switch a outras pools de mineração através das plataformas aí como HiveOS, MinerStat e por aí vai. Enfim, já temos bastante conteúdo acerca disso na web, mas para quem for utilizar o Profit Switch, eu tenho algumas sugestões. A primeira é se for usar através do NiceHash no Windows, as configurações de overclock ficam um pouco mais complicadas, então deem aquela boa papirada antes. A segunda é para quem tem pouco poder computacional. Infelizmente, muitas pools de mineração hoje têm um limite mínimo de pagamento um pouco alto, então no sistema Profit Switch você acaba pulando de galho em galho a todo momento, e pode ser que não receba o pagamento no mesmo dia ou com tanta frequência aí quanto gostaria. Dessa forma, o que era para ser mais rentável pode acabar não sendo, pois você pode começar a minerar a criptomoeda por conta de um pump que ela deu, e depois que você receber o pagamento por conta de ser mais demorado, né, ela já ter corrigido e não ter valido a pena minerá-la. A terceira sugestão é que temos de levar em conta também o sistema de pagamento da pool de mineração. Normalmente as pools, elas trabalham no sistema PPLNS, que lhe paga pelos últimos N shares válidos em um determinado período de tempo. E nesse sistema, mineradores leais à pool, que não ficam pulando de galho em galho, acabam levando vantagem. E se vocês tiverem um sistema de Profit Switch, não terá controle, né, dessa situação. Por isso, a sugestão é que se você for utilizar em um sistema de Profit Switch, utilize pools no sistema proporcional e tente também pegar uma pool que tenha um limite mínimo de pagamento baixo e que quebre blocos com frequência, ou seja, que detenham um grande poder computacional. Lógico que para quem detém já um grande poder, né, um grande hash rate, um hash rate mais bruto, 50, 100, 200 placas de vídeo trabalhando ao mesmo tempo, isso aí pode não fazer tanta diferença. E a última sugestão, né, ou até um alerta, é que não sabemos como será o desgaste de uma GPU que realiza um troca-troca mais frequente de algoritmos. Vamos dar um exemplo. Ora, a GPU pode estar minerando aí o ergo com um overclock, daqui um pouco pula para Firo da vida com outro overclock, depois volta para um Ethereum Classic e já muda o overclock novamente, e isso pode acontecer de forma frequente. Eu particularmente não sei se isso aí poderia aumentar as chances de desgaste aí prematuro, né, da placa de vídeo. Talvez o pessoal da Tech Lab da vida tenha como explicar melhor. Eu sei que em jogos a placa de vídeo oscila bastante aí o seu trabalho, né, e na maioria das vezes o seu uso está em 100%. Contudo, não vem junto de uma oscilação de overclock sendo alterada a todo momento. Enfim, fica aí apenas uma pauta. Sétima consideração seria direcionar as suas placas de vídeo para algoritmos aí que elas estão mais eficientes, ao invés de deixar todas elas minerando apenas uma criptomoeda. Acaba dando mais trabalho e depende bastante do mercado. E para quem detém poucas placas de vídeo, talvez não faça tanta diferença, mas para quem tem uma quantidade razoável, com certeza na ponta da linha pode aumentar aí alguns dólares, né, no mês. O ruim disso é que terá de ficar mais antenado no mercado, e eu sei que para muitos é difícil dedicar muito tempo, né, em cima da rig de mineração. Oitava consideração: aprenda a fazer trades e manter as suas criptomoedas seguras. Tem muita gente que minera, mas às vezes não compreende o básico aí de trade, swap, né, da segurança dessas criptomoedas. Não é à toa que cresceu bastante o número de golpes aí nestes últimos 2 anos. Então, tem que conhecer o básico do mercado, tanto de segurança quanto para trade. Bom, galera, essas foram as principais considerações que eu teria a fazer para a Demerge. E agora eu vou trazer 3 complementos que eu julgo importante. Não digo nem que seja realizado antes do Demerge, mas em algum momento você, minerador, terá de parar para refletir quanto a isso. Primeiro é quanto à necessidade de um sistema de segurança e prevenção contra incêndio. Quem não se preocupa deveria começar a se preocupar. Então é importante que você tenha aí sistemas para deixar a sua mineração mais segura. Tenha aí um sistema fixo de extinção de incêndio, se possível. Tem extintores portáteis em locais estratégicos, né? Eu mesmo mantenho 2 extintores de CO2 hoje na entrada onde as minhas rigs de mineração estão ligadas aí por garantia. Lembrando que extintores têm uma capacidade de extinção, então tem que fazer um dimensionamento correto, né, de quantos você vai precisar aí de acordo com os equipamentos que você tem. Por isso a importância sempre de um profissional habilitado para realizar esse dimensionamento. Não é simplesmente sair comprando aí um extintor de 1 kg de carro e achar que está tudo certo, que está tudo seguro. E lembrando mais uma vez, o extintor de carro é de pó químico ABC, que é altamente corrosivo, e ao utilizar ele em equipamentos eletrônicos, né, você pode acabar condenando o material. Fora a questão da parte aí da prevenção contra incêndio, é interessante também manter uma câmera de monitoramento aí da sua rig de mineração, né, que você possa acessar de qualquer local. Falando em incêndio, vocês devem lembrar que uns dias atrás veiculou uma notícia de uma farm de mineração
que pegou fogo. Não sabemos o real motivo, pode ter sido várias coisas. Curto-circuito, até os ventiladores domésticos utilizados que podem ter superaquecido e se incendiado. Eu particularmente não recomendo o uso de ventiladores domésticos aí, né? Eu acho um ponto falho na segurança. Segundo são os riscos elétricos. Quem tem criança em casa, assim como nós colocamos, né, aquele protetor de tomada para ela não tomar choque, temos que tomar cuidado nas ligas de mineração. Elas são energizadas, então não coloque ela em ambientes aí de muito trânsito de pessoas ou crianças, né? Não faça aquelas gambiarras perigosas, aquela torre de Babel em tomadas, previna acidentes. Até porque não é somente um incêndio que pode ceifar vidas ou condenar materiais, choques elétricos também. Não sei se vocês lembram de um caso de um rapaz que infelizmente faleceu por conta de um choque elétrico que ele tomou ao manutenir a sua rig de mineração. Então, todo cuidado é pouco. Vai manutenir? Tudo tem que estar fora da tomada e desenergizado. E só para fazer um adendo, caso você identifique uma pessoa caída, desacordada, próxima aí dos fios das rigs de mineração, mesmo que não consiga visualizar por completo a situação, desligue toda a energia daquela área antes de prestar aí os primeiros socorros para não se tornar mais uma vítima. Existe um ditado bem popular aí: todo fio caído está energizado até que se prove o contrário. E lembre-se de ligar para o SAMU 192 e se não tiver SAMU na sua cidade, Bombeiros 193. Eles vão passar todas as orientações necessárias aí via telefone. É extremamente importante, pessoal, que vocês saibam pelo menos o básico dos primeiros socorros, né? Então existem vários cursos online e eu recomendo sempre um curso mais prático. O terceiro e último é que alguns mineradores estão começando a realizar seguros aí das suas rigs de mineração, assim como nós temos aí um seguro residencial ou um seguro automotivo. Essa situação que ocorreu com as rigs de mineração do camarada que pegou fogo ligou um alerta bem importante, né? Fazer seguro ou não vai de cada um. Pessoal, e para finalizar, falta muito pouco tempo para a demerge ocorrer e devido a isso, o mercado como um todo estará bem movimentado aí, né, nos próximos dias. Com certeza muitas pools de mineração vão acabar parando de minerar o Ethereum com antecedência. Inclusive muitas já alertaram como ficará o saldo de Ethereum que está na pool de mineração. Fora que as exchanges vão travar depósitos, saques e trades como elas sempre fazem aí antes, durante e algum tempo após as atualizações do Ethereum. Então, se você está almejando segurança, não opere com Ethereum neste momento turbulento. Eu acho interessante aí, talvez até o final do dia 12 de setembro, sacar todo o saldo que tenha na pool de mineração para a sua carteira e minerar outra criptomoeda. Ergo, Flux, Ethereum Class, Heavencoin, Neoxa, Caspa, algum projeto que você goste. Quanto ao ETHW, o hard fork do Ethereum, a princípio será lançado juntamente da demerge. E para quem quer receber aí este fork, nós temos duas formas. Uma é você ter o Ethereum na rede ERC20, né, em uma carteira que você detém a chave privada, ou você ter Ethereum em uma exchange que vai dar adesão ao ETHW. Atualmente nós temos aí a Poloniex, Gate.io, Maxi, Femex, XT.com, Digifinex, CoinW. Essas inclusive já estão operando com o ETHW futuro, né, um tipo de nota promissória aí do ETHW. Nós tivemos até algumas exchanges grandes falando que estão estudando se vão aderir a essa criptomoeda ou não. Lembrando, galera, também que surgirão muitos fakes aí do ETHW, então tome bastante cuidado. E só para deixar claro, eu vou manter minerando o Ethereum até o fim. Eu estou confiando aí na Flexpool. Inclusive eu já atingi o pagamento mínimo lá, né, por garantia, e vou manter minerando até todos os servidores caírem ou as pools fecharem aí, né, a adesão do Ethereum. Se você quer manter minerando o Ethereum até o fim, uma forma segura seria minerar em server linkado aí com a NiceHash ou até em uma pool da Binance da vida, que independente do quanto você minerar, ela vai lhe pagar diariamente. O que vai acontecer após a demerge? Iremos minerar outras criptomoedas, simples assim, que permitam a mineração, né, por placas de vídeo. Já falamos de muitas delas inclusive, só não sabemos o quão rentável será, porque o Ethereum hoje é responsável por mais de 95% da renda proveniente por mineração de placas de vídeo e algumas ASICs. Pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenha conseguido trazer algum conteúdo relevante a vocês. Desejo sucesso, tamo junto e como sempre, bora minerar o Ethereum até o fim e depois pulamos para outra criptomoeda, mas com segurança e tudo dimensionado. Um bom demerge a todos. Fui!